Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez, nesse vídeo, quero trazer uma mensagem para você e quero contar algo que aconteceu aí. Você viu esse título? Você acredita em coisas sobrenaturais? O mundo espiritual, gente, é maior do que esse mundo físico em que nós vivemos. Como eu sempre digo para vocês aí, porque nós enxergamos, nós conseguimos tocar, né? Nós conseguimos ver. Então nós achamos que esse mundo é o maior, mas o que tem por trás desse mundo é algo maior ainda, o mundo espiritual. E nós somos corpo, alma e espírito, nós somos seres espirituais. E algumas pessoas têm mais sensibilidade do que a outra, né? Conseguem sentir o mundo espiritual, conseguem às vezes até enxergar o mundo espiritual quando o Senhor, o nosso Deus, permite. Eu tenho isso muito forte em mim. Deus abre a minha visão e eu consigo ver coisas espirituais, eu consigo sentir. Se eu chegar num determinado lugar e ali tá cheio de demônios, eu sinto, entende? E às vezes consigo até enxergar, porque Deus abre a nossa visão. É algo espiritual, é algo de Deus, tá? E eu quero contar para você essa experiência. Eu me propus a fazer a vontade de Deus e esses últimos tempos aí eu tenho gravado palavras e essas palavras, se você colocar em prática, vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida porque eu estou falando? Vai mudar a sua vida porque é a Rose Gomes que está aqui falando aqui no canal Feminina Gospel? Não, gente. Vai mudar porque está aqui na palavra. A palavra do Senhor é bem clara. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Satanás sabe disso. Por isso que ele não quer que nós conheçamos a verdade. Por isso que ele prefere que você esteja dentro de uma igreja, tá? De uma forma, seguindo a Deus de uma forma religiosa, com a sua mente fechada, né? Vivendo aquele quadradinho, com a mente fechada, sem visão, vivendo ali, cumprindo rituais, né, fazendo aquelas coisas, como que eu posso, de uma forma religiosa, gente, e você não vê crescimento na sua vida. E Satanás prefere que você esteja assim dentro da igreja, tá? Satanás não está preocupado com aqueles que servem a ele, gente. Satanás não está preocupado com aqueles que adoram ele, que faz tudo que ele se agrada, porque aquelas pessoas já é dele. Ele está buscando aqueles que servem a Deus. Ele está buscando aquelas almas, aquelas pessoas que têm Deus no coração, que quer agradar ao Pai. Então ele vai fazer tudo, o possível e o impossível, para que você se desvie do caminho. Ele vai fazer tudo para que você não conheça a palavra. E quando vem alguém falar isso, né, trazer a realidade da palavra de Deus, fazer com que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam libertas, Satanás muitas vezes vem contra nós, tá? Nós vamos viver retaliações. Por isso que precisamos estar orando, jejuando, buscando a Deus. Quem se propõe a colocar a mão no arado tem que saber disso. Você vai encontrar o seu pior inimigo, que é Satanás, ele vai lutar contra você. Ele vai fazer tudo para você parar, tá? Ele fez isso com o próprio Jesus Cristo. Ele tentou fazer Jesus Cristo se desviar do caminho, não cumprir o chamado dele, a missão que ele tinha, que era a salvação, trazer para nós a salvação eterna, o sacrifício, através do sacrifício na cruz do Calvário. Olha para você ver quem é Satanás. A própria palavra diz assim, Satanás, ele é astuto. Entende? Ele não respeitou o Filho de Deus. Tem outra passagem que ele vai falar, né? Aquela passagem ali do que ele pede, os demônios pedem para que possam entrar dentro dos porcos. Você é o Filho de Deus, reconhecendo. Então você vai ver a palavra de Deus, Satanás uma hora dizendo que ele não é o Filho de Deus, quando ele está ali tentando a Jesus, Jesus ficaria 40 dias no deserto, em oração e jejum, buscando graça, buscando força, porque ele sabia o que ele ia passar na crucificação. Se não tivesse a graça de Deus sobre a vida dele, ele poderia desistir, porque Jesus ele veio como homem, né? Ele sentia as mesmas coisas que nós sentíamos. Porque senão hoje nós íamos falar assim, claro que Jesus venceu. Jesus era Deus, não é? É claro que ele venceu. Ele era diferente de nós, mas nós não podemos falar isso, porque Jesus veio para o mundo, nasceu bebezinho, cresceu, teve adolescência, virou adulto. Aos 33 anos ele começou ali a sua jornada. Em 3 anos ele cumpriu o seu chamado. Ele deu para nós esse direito maravilhoso da vida eterna, da salvação eterna. Esse direito, essa ligação novamente com o Pai. Porque antes de Jesus, era só sacerdotes que poderiam ir ali naquele local, né, no templo, entregar o nosso sacrifício. Você tinha que falar com o homem ali de Deus. Olha, eu vim pedir perdão sobre isso. Leva lá, fala com Deus. E é só eles que poderiam entrar ali naquele tabernáculo, tá? Para levar o sacrifício, para falar com Deus. E eles mesmos, se entrassem naquele tabernáculo de uma forma errada, eles morreriam. Eles entravam, gente, para fazer a situação. O sacerdote entrava dentro do tabernáculo, amarrado por uma corda. Alguém ficava lá fora segurando a corda.
Porque se ele entrou em pecado, se ele entrou de uma forma errada perante Deus, ele morreu ali dentro do tabernáculo, perante Deus. Então só puxava o corpo dele. Olha a situação, tinha um véu. Esse véu representa a separação nossa com Deus, devido ao pecado de Adão e Eva, que colocou em nós essa separação. E através de Jesus, que diz que é o novo Adão, né? Ele veio resgatar para nós esse direito de ter essa ligação novamente com o Pai. Hoje eu posso orar dentro do meu quarto, eu posso estar andando na rua e falar com Deus, eu posso ir numa igreja, entende? Hoje não existe mais o templo, o lugar onde é feito o sacrifício. Hoje eu sou o templo, eu sou o templo de Deus. Em mim habita o Espírito Santo de Deus, em ti habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo. Olha que coisa linda. E hoje nós temos essa ligação direta com Deus. E nós, às vezes, não tomamos posse daquilo que é nosso em direito. Muitas vezes nós não tomamos posse do direito que nós temos em Cristo Jesus, que foi conquistado na cruz do Calvário, gente. E Satanás não quer que nós saibamos disso. Satanás não quer que nós vençamos. Satanás não quer que nós cresçamos na presença do Senhor. Que nós usufruímos daquilo que é nosso por direito enquanto estamos aqui na terra. Pois somos corpo, alma e espírito. O espírito, a nossa alma precisa das coisas espirituais, das coisas de Deus, das coisas que vêm do alto. O que é o principal. Buscar primeiro o reino dos céus e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E as demais coisas que serão acrescentadas vai beneficiar, vai trazer prazer, vai trazer acalento para o nosso corpo físico. Nós, como estamos aqui na terra, precisamos beber água, comer, se alimentar, pagar nosso aluguel, pagar nossa prestação do carro, da casa. Ficamos doentes, precisamos comprar remédio. Vivemos como qualquer outra pessoa aqui na terra, gente. Somos criatura de Deus, mas o que vai diferenciar é que quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu passo a ser cordeiro com Cristo Jesus. Eu passo a ter direito, porque Jesus já conquistou na cruz do Calvário esses direitos para nós. Entende? Então essa é a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. E Satanás não quer que você saiba disso. Você pode ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode fazer todas as coisas naquele que te fortalece. Mas Satanás não quer que você saiba disso. Então eu quero deixar para você essa experiência. Já tem várias vezes que eu falo de coisas espirituais, que eu começo a falar palavras, Satanás vem contra a minha vida. E durante esses dias aí, eu passei por uma crise semana passada. Você fica, ó céus, ó terra, será que é isso mesmo? Uma angústia, um peso, algo terrível, gente, que vem, sabe, sobre a pessoa, sobre a gente. É algo assim que não dá para explicar, é espiritual. Só que naquele momento que você está passando, você não consegue entender. Aí já começa a trazer na sua mente aquilo que você tem feito que não tem dado certo, coisas do seu passado que você passou, e traz aquele peso, aí começa a vir aquela mensagem, aquela palavra na sua mente que você pensa que você está pensando, tá? Mas é Satanás lançando a seta maligna. Você não vai conseguir, isso que você está fazendo não tem nada a ver, as pessoas não gostam do que você fala, isso não vai mudar a vida de ninguém, você está perdendo o seu tempo. Aí você começa a pensar, será que é mesmo? Será que eu tô fazendo papel de besta, de palhaça? Eu vou parar. Nossa, uma angústia. Aí eu fui falar com meu filho que também tá passando por um processo. Aí juntou nós dois juntos, né? Meu Deus, como tá difícil, né? Nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos coisas que nós queremos conquistar, assim como você também. E aí vem aquele desânimo, porque você olha aquilo que Deus colocou no seu coração, o sonho que Deus colocou no seu coração, que é algo grande, mas quando você olha a sua realidade, você compara ao que você deseja e vê que não tem nada a ver, mas precisa entender que Deus trabalha dessa forma, tá? O que Ele coloca no seu coração é algo grande. O que Ele tem para você é algo maravilhoso. Mas quando olha para a sua realidade, quando você traz para a sua realidade, você vê que não tem nada a ver. Você fala, como assim? Vamos olhar José? José teve um sonho, que ele seria exaltado perante seus irmãos. Ele era perseguido por aqueles irmãos. Aqueles irmãos tinham inveja de José, porque o pai amava muito José. E o pai, ainda para ajudar, deu uma túnica para José. Isso deixou os irmãos mais enfurecidos ainda. Eles sabiam que José era um rapaz que o pai amava. Então eles tinham inveja de José. Aí José chega contando um sonho. Tive um sonho que vocês se prostravam. Nossa, os irmãos ficaram revoltados. Até o pai tem um momento que ele fala, quer dizer que nós vamos se prostrar perante você, José? Tipo assim, tá ficando doido, José? Você é o mais novo daqui. Se for para se prostrar, é o mais velho. É o primogênito. Né? De onde você tirou isso? Então José teve um sonho. Deus mostrou para ele que ele seria exaltado. Que os irmãos dele se prostrariam diante dele. Mas após isso,
Tudo o que aconteceu foi tudo ao contrário. Os irmãos jogaram ele numa cisterna, num poço. Pensa o sofrimento, tirou ele de perto do pai que ele amava. Tirou ele do conforto da casa do pai. Venderam ele como escravo. Ele chegou naquele lugar ali, foi trabalhar na casa de Potifar, foi caluniado. Ele foi preso injustamente, ficou preso ali. E todo esse processo fazia parte do andamento daquilo que Deus tinha para a vida de José. Só que você vê que José, a palavra fala, onde José colocava a mão, Deus prosperava. Onde José colocava os pés, Deus prosperava. As pessoas viam que Deus era com José. Chegou ali na prisão, fez diferença. O rapaz ali, a pessoa que direcionava, administrava aquele lugar, colocou sobre ele essa responsabilidade. E ali ele estava sendo treinado para a bênção futura que se viria. Então muitas vezes eles estão passando por um processo que nós não estamos entendendo hoje. Quando Deus fala, vou te colocar em tal lugar, vou fazer tal coisa com você, você olha a sua realidade, você olha o que você está passando, você olha que você está dentro de um poço, você olha que você está sendo caluniado, você olha que você está de repente preso, se sente aprisionado. Tudo isso faz parte do andamento desse processo, para que Deus venha cumprir o sonho que Ele colocou no seu coração. E Satanás vai trabalhar de todas as formas para que você não vença, para que você pare, para que você não acredite naquilo que Deus colocou no seu coração, entende? Então, por esses dias aí, estava dessa forma. Quando foi ontem, domingo à noite eu cheguei do serviço, desanimada, aí já tem coisas que você passa também onde trabalha, várias situações, tudo aquilo veio sobre mim, um peso. E eu me deitei para dormir e não conseguia dormir. Aí cochilei um pouquinho, já era 3 horas da manhã, quando eu me levanto, uma angústia no peito, um peso espiritual muito grande. E naquela hora, eu olhei aquela situação e falei, calma aí, isso é espiritual. Nós temos que ter discernimento, gente. Às vezes as coisas estão acontecendo e a gente não está tendo discernimento do que é espiritual, do que é físico. Eu falei, isso é espiritual. Me levantei 3 horas da manhã e comecei a orar, comecei a batalhar, batalhas espirituais. Orando, repreendendo Satanás mesmo, gente. Nós temos que ter isso em nós. Nós temos autoridade no nome do Senhor Jesus. O Senhor falou que em meu nome vocês expulsarão demônios. E nós não usamos isso. Não usamos autoridade, ficamos esperando que a irmã Josefa, que o irmão Joaquim faça isso por nós. Quando você pode fazer isso, porque Deus te deu autoridade. Entende? Você pode pedir oração, pode pedir ajuda espiritual, sim, porque precisamos. Precisamos um do outro, né? Irmão, ore por mim. Você que está aí do outro lado, ore por mim. Quando você for orar, não esqueça de mim, não. Me apresente na sua oração e eu tenho feito isso também. Quando eu vou orar, eu falo assim, ó, as pessoas que estão recebendo a palavra através da minha boca, através do meu canal, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abrir a visão, que o Senhor venha dar sabedoria, que eles possam progredir, crescer na tua presença. E que tudo seja para honra e glória do teu nome. Entende? Então ore por mim, eu oro por você. Mas você precisa entender que você pode orar por você mesmo. Você pode batalhar dentro da sua casa. Ore dentro do seu lar. Levanta, coloca a mão na cabeça do seu esposo, na cabeça dos seus filhos. Profetiza. Repreenda Satanás. Satanás, você não tem lugar dentro do meu lar. Eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito de miséria, sai da minha vida no nome do Senhor Jesus. Espírito de confusão, sai da minha vida em nome do Senhor Jesus. Espírito que quer trazer a mulher estranha para o meu casamento, para acabar com o meu casamento, para trazer o divórcio, sai da minha vida em nome do Senhor Jesus. Espírito de doença, pega a tua bagagem e vai para o inferno e sai da minha vida em nome do Senhor Jesus. Profetiza a bênção, eu declaro vitória, eu declaro um tempo de paz, eu declaro prosperidade, eu declaro que meu marido vai crescer, que meu marido vai vencer na vida, que eu vou vencer, que os meus filhos vão prosperar. Declare com a sua boca, ao invés de ficar falando palavras, ao contrário, palavras de maldições. Muitas vezes, meio a essa situação, nós começamos a profetizar, para mim não dá certo, nossa, tudo que eu faço está dando errado, meu Deus, sabe? E aquilo te traz um peso, são brechas espirituais, você abre portal espiritual e Satanás trabalha. Ele encontra a brecha, ele entra. Então, como eu disse, eu me levantei na madrugada e comecei a orar. E fiz uma batalha espiritual aqui e tudo bem. Levantei pela manhã e falei, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, vamos glorificar o Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. E comecei a limpar minha casa, fazer uma faxina. Aí deixei o louvor, fui louvando ao Senhor e fui, limpando minha casa. Terminei minha casa, fui lá na frente da minha televisão e estava tocando um louvor. Vou colocar aqui um pedacinho para vocês. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar.
Deus. Aí eu comecei a falar para o Senhor o quanto Ele é importante para mim. Que eu o amo pelo que Ele é e não pelo que Ele vai fazer na minha vida. Então não importa se Deus vai mudar a minha história, se eu vou prosperar ou não, eu vou continuar adorando ao Senhor. Porque Ele para mim é tudo na minha vida. E ali eu comecei a adorar o Senhor. Eu coloquei até no Instagram lá, para que as pessoas sejam incentivadas a adorar o Senhor, não pelo que Ele faz para nós, mas pelo que Ele é. Tem um louvor que diz assim, ó, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus, glória a Deus. Ele é Deus acima de qualquer coisa. Entende? Ele é Deus se Ele fizer, se Ele não fizer. Se Ele te curar, Ele é Deus. Se Ele não te curar, Ele é Deus. Se Ele abrir as portas para você, Ele é Deus. Se Ele não abrir as portas para você, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele é Deus não por causa de nós. Nós dependemos dEle, mas Ele não depende de nós. Quantas vezes nós falamos, Senhor, se o Senhor não fizer isso, eu não vou mais na igreja. Se o Senhor não fizer aquilo, eu não vou mais te servir. Como se Deus precisasse de nós, gente. Quem precisa de Deus somos nós. Quem precisa do amor de Cristo, quem precisa dessa paz, dessa grandeza dele, somos nós. Então vamos parar com isso. Não vamos dar lugar a Satanás. Então, eu louvei ao Senhor. Nossa, pensa na paz. Pensa no renovo espiritual. Me levantei. Estava desanimada, abatida, humilhada. Me levantei. Aí fiquei feliz. Terminei de fazer essa parte, adorei ao Senhor. Fui fazer meu almoço, né? E aí chamei minha mãe. Minha mãe estava lá lavando o banheirinho dela. Lavou o banheiro dela, minha mãe veio almoçar que a comida tá pronta. Aí sentamos eu, o meu filho e ela na sala, assistindo televisão e fui me alimentando. Aí ela levantou, terminou de almoçar e foi lá no quarto dela. Quando ela chegou no banheiro, ela começou a me chamar, Rose, vem aqui pra você ver. Aí, Guilherme, vem aqui pra você ver. Mas eu vi ela chamando de um jeito assim, apavorado. Falei, nossa, Guilherme, vamos lá. Eu acho que deve ter quebrado alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Nós fomos lá. Quando nós chegamos lá, que eu entrei no banheiro, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu pedi pra gravar, porque se falar, as pessoas não acreditam nas coisas espirituais. Gente, vocês não têm noção o que é o mundo espiritual. Observe esse vídeo. E aqui na parede, isso aqui foi jogado. Isso aqui. Não, olha ali uma coisa, eu tô me arrepiando aqui. Eu também. O sangue de poder. Satanás maligno, maldito. Não repreende, em nome de Jesus. Aqui, Guilherme. Eu também creio. Aqui. Vixe, você! Sai daqui em nome de Jesus! Te repreende, Satanás. Você viu o vídeo? Quando nós chegamos ali, é isso aí que você viu no vídeo. E aí, a princípio, eu comecei a olhar pro teto, meu filho, de onde que saiu isso? Eu olhei pro teto pra ver se estava pingando, olhei pro ralo, olhei pra torneira, de onde que veio aquilo, gente? Quando eu olhei pra parede, eu vi que foi como se alguém fez assim, ó, jogou na parede. Entende? Porque foi só uns pingos no chão, aquela coisa preta. Na parede. Quando eu olhei assim, eu falei, gente, Guilherme, isso daí foi Satanás que fez. Quando eu falei isso, nossa, da perna assim, ó, ao braço, começou a arrepiar, sabe? Meu filho, mãe, olha aqui. Eu falei, Guilherme, dá uma olhada aqui. O Guilherme também, tô toda arrepiada. Eu falei, é você, Satanás, mostrando, sabe? A fúria dele. Porque eu falei, acabou a sua palhaçada na minha vida vai mudar. Gente, há anos, muitos anos que eu luto com coisas espirituais, você não tem noção. Com obra de macumbaria, com inveja, com tanta coisa. E na oração que eu fazia na madrugada, eu falei, Deus, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não quero saber se tem inveja de mim, se fazem trabalho com meu nome. Eu não quero saber, Deus, porque eu não sirvo a Satanás. Eu sirvo a Ti. Então, ou o Senhor é, ou o Senhor não é na minha vida. Eu quero ver mudança, eu quero ver transformação. Então, eu repreendo você, Satanás. Sai da minha vida em nome do Senhor Jesus. Comecei a usar a autoridade que Jesus já nos deu, gente. Coloquei em prática e Ele se manifestou para que eu pudesse ver. Entende? A fúria dele. E está repreendido em nome do Senhor Jesus. Que você faça o mesmo. Eu vou deixar aqui essa mensagem, tá? Olha o que está falando aqui na palavra do Senhor, Efésios 6, e a partir do versículo 10 até o 12. Armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Entende que nós estamos em guerra? Entende que nós temos um inimigo lutando contra nós todos os dias? Tentando te paralisar? Fazer você desistir dos sonhos, do propósito que Deus colocou no seu coração. Então se levante na presença do Senhor, lute com armas espirituais, oração, jejum, levante na madrugada, ore dentro do seu lar.
Repreenda Satanás, não tenha medo, tá? Você vai talvez sentir presença, arrepios, você pode ver vultos, você pode ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua casa, tá? Teve um período na minha casa, no outro sobrado onde eu morei, eu comecei a me levantar, foi quando Deus começou a me mostrar esse lado espiritual, e eu comecei a jejuar, fiquei jejuando durante 21 dias, para que o Senhor entrasse com providência no meu lar. E um dia eu tinha um filtro de barro, se eu conseguir achar a foto, eu até tirei a foto, essas coisas eu vou tirando foto porque eu já sabia que eu iria usar. E aí eu peguei aquele filtro e fui pegar a água, colocar água nele, né? Lavei o filtro e segurei assim e liguei a torneira para colocar água. Quando eu tô segurando para colocar água, o filtro estourou na minha mão, tá? Fez pá! Estourou, fiquei segurando uma parte do filtro. Eu falei, meu Deus, na hora que estourou eu comecei a me arrepiar. Então o inimigo ele fica tão furioso que ele começa a se manifestar. Então talvez você tenha medo disso, não tenha medo, tá? Confie em Deus. Ore, busca o Senhor. Se você vê que precisa de forças espirituais, né, de ajuda, então busca um irmão, uma irmã que creia nessas coisas, porque tem uns irmãos aí que eu vou te contar, só Deus para ter misericórdia, que ensina que não existe isso daí não existe, tá? Satanás agora é bonzinho, depois que você aceita Jesus, ele é um fofo, ele não faz nada, gente. Conforme a palavra, ele foi atormentar a vida de Jesus, o Filho de Deus, que ele sabia que era o Filho de Deus. Tá lá a passagem, gente, é só ler a Bíblia, por isso que eu falo, leia a palavra, pra você conhecer quem é Satanás. Ele foi lá, Jesus está lá durante 40 dias, orando e jejuando, ele foi lá, ele viu que Jesus estava com fome, o momento agora é de fazer ele pecar, o momento dele sair do propósito que ele tem. Então ele foi lá e falou, olha, se você é filho de Deus, então se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E o Senhor combateu com a palavra. O Senhor disse para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Entende? Ele falou, levou ele num lugar lá e falou, olha, se você se prostrar perante mim, e você vai ler a passagem ali, ele simplesmente indo contra Jesus, fazendo com que ele pecasse. O Senhor o venceu na palavra. Por isso a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então coloque em prática na sua vida e vença em nome do Senhor Jesus. Amém? Que essa palavra entre no seu coração, que o Espírito Santo de Deus fale melhor. Aumente aí a sua fé, abra a sua visão e que você cresça e prospere no nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.